Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um encontro entre amigos. Hoje está de uma forma diferente, geralmente quem é o apresentador daqui é o Rodrigo Becan, só que hoje ele teve a felicidade de estar podendo acompanhar o cunhado dele, que está se batizando, mas a gente não podia cancelar nossa agenda, né? Apesar do imprevisto que teve, a gente falou, vamos manter, porque esse tema é maravilhoso. Transformação de vida. Então você que quer ter uma transformação de vida, você que está passando por algum problema de vício, alguma doença, e você está buscando essa transformação que só vem de Jesus, fica aqui nesse vídeo, aproveita, ó, embaixo aí vai ter o botão de se inscrever, inscreva-se no canal, e hoje eu estou com o prazer aqui de poder apresentar nosso pastor Cândido, da Igreja Comunidade Cristã Família em Cristo, localizada aqui no bairro do Ipava. Pastor, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Amém, Luiz. Fico muito feliz de estar aqui com você, o pessoal do canal. Tenho visto aí como vocês têm se dedicado e trazido temas muito importantes, né? Amém. E aí toda a produção, até quem não aparece também aqui, às vezes, como o Luiz aqui, talvez eu vejo você em alguns vídeos, mas por trás você está sempre ali trabalhando. Sempre trabalhando. O Otávio também, para quem não conhece, também. O Otávio aqui, nosso filmmaker. Que vez que eu estou trabalhando. Mas é uma alegria estar aqui. Bom, como você me trouxe o tema, transformação de vida, todos nós temos uma história de transformação de vida, né? E desde novo o Senhor me chamou. Eu senti o chamado do Senhor. Glória a Deus. A gente, por muitas vezes, quer se afastar um pouco, né? A gente quer andar por outros caminhos, mas ainda assim, há de nós, né, que é o próprio Espírito Santo, trazendo às nossas vidas um desejo, e é só Ele mesmo que transforma. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho a falar para muita gente que às vezes está assistindo esse vídeo e busca por uma transformação de vida de um familiar, de um filho, de um jovem, do marido, da esposa, seja testemunha do Evangelho do Senhor na tua casa. Não se preocupe que o seu argumento queira convencer. Não será o seu argumento que vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Então, o nosso papel como cristão é ser portador desse evangelho que não é nosso, é de Deus. Sim. Então, é Ele que tem o poder de transformar. Então, o Senhor Deus, Ele tem um poder de transformar seu filho, seu marido, sua esposa, o jovem, a criança, Ele quem transforma. Então, muitas vezes a gente fica ansioso. Mas eu estou orando há tanto tempo e parece que não tem jeito. Parece que Deus não está me ouvindo, né? Não está vendo a minha história. E quanta gente tem história assim, né? Quanta gente... Eu tenho certeza que você pode falar que você é testemunha de um familiar que está orando, né? Minha própria vida também é um testemunho, né? Que Deus veio de encontro com a minha vida. Se eu fosse contar o meu passado, muitos ficariam surpresos. Eu creio que um dia Deus vai dar essa permissão para eu contar, mas depende de você. Depende de você também para você ter essa transformação. Às vezes a gente acaba querendo jogar só na conta de Deus, né? E não quer se esforçar, não quer correr atrás. Com certeza. Mas, pastor, te falar, o senhor ele já veio no tema já veio com os dois pés na porta, ele já veio no tema, mas fala para mim, o senhor teve uma transformação de um tempo para cá, o senhor tem 1 ano, né, de pastoreio, teve seu chamado, como que foi essa experiência, que eu acredito também foi uma transformação na sua vida, teve que criar hábitos novos? Tem sido uma transformação, tem sido. Estou aprendendo, vai fazer 1 ano agora, né, desse chamado, né, dessa consagração. Eu sou co-pastor ali na Comunidade Família em Cristo, aqui da cidade de Pava. Eu auxilio o nosso pastor Irley ali no pastoreio do ministério. Sou também vice-presidente ministerial da Família em Cristo. Isso eu já exercia, algumas funções administrativas já exercia. Já trabalhava com jovens, né? Já liderava jovens. E de um ano para cá, eu tenho aprendido cada vez mais, e é um desafio, tá? Desafio, né? Mas, de fato, assim, o que eu aprendi, né, com esse ano é que, assim, eu continuo sendo a mesma pessoa que necessita da misericórdia de Deus. Isso é o mais importante, né? Não subiu para a cabeça, né? Claro que não. É que eu preciso, agora que eu preciso agora vigiar que eu mais. Buscar mais. Vigiar mais. Porque muita gente passa a ter a gente como referência, né? Sim. E aí você acaba tendo um choque. Qual que foi o meu maior choque?
falando sinceramente para você, nesse ano para cá, é ver pessoas que eu respeito, né? Uhum. Muito tempo na obra me chamando de senhor, De pastor, de né? pastor, pessoas que têm a Sim. minha idade de evangelho, me chamando Sim. de pastor e o respeito. Isso ainda é o que mais que eu tô acostumando. Que te impacta, né? Que impacta. Mas assim, eu tenho buscado a fazer a obra de Deus e o que eu tenho a trazer é aquilo que o Senhor me deu. Então, eu entendo que eu não devo mudar nada daquilo que o Senhor tem me ensinado, a mensagem que Ele tem me dado. Eu estou só seguindo e deixando o Senhor me guiar segundo a vontade dEle e segundo a vontade para que Ele quer que a gente andemos. Sim, glória a Deus. Agora, referente ao tema, o senhor tem várias histórias, né, na Bíblia que a gente pode citar sobre transformação de vida. Eu lembro que o senhor comentou sobre a vida de Paulo. E eu queria que você trouxesse alguns ensinamentos que, por mais que isso foi há milhares de anos atrás, hoje o pessoal pode aplicar da mesma forma como aconteceu na vida dele, né? Um homem que era perseguidor dos cristãos e teve aquele encontro ali com Jesus ali, e dali em diante tudo mudou. Por causa daquele encontro ali, até algo que depois eu vou comentar, que eu preguei um tempo atrás, eu tive uma visão sobre aquela palavra ali, mas eu vou comentar mais para frente. Mas referente à vida de Paulo, o que você pode trazer de ensinamentos, que é um personagem que o senhor quer trazer, né, de exemplo? Paulo, né, ou Saulo, Sim. né, é o mesmo nome, né, em língua diferente. Ele começa a se chamar de Paulo para se aproximar do povo grego a fim de pregar, mas ele era conhecido como um homem zeloso pela lei de Moisés, né? Um judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele era um letrado, Paulo, antes de vir para o evangelho, ele já era conhecido pela sabedoria que ele tinha. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores professores, né, dentro da cultura e da tradição dele. Até hoje, né, o povo judeu respeita Gamaliel como um dos maiores rabinos que já teve. Então ele era estudado, zeloso, fariseu. Então, assim, quando ele começou a perseguir os cristãos, aquela visão equivocada de aquele povo estava pervertendo aquela fé de tanto zelo que ele tinha. Sim. E aí ele estava no caminho, né? E essa história a gente já está sabendo, voltando de Damasco para perseguir mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele. Sim. E aí isso me chama atenção, né? Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas sabe outra coisa que chama atenção, antes de a gente continuar com o tema? Sim. Lá em Atos, ele vai falar da conversão dele, do batismo dele, de ele sobe para contar o testemunho. Muita gente fica aterrorizada. Como assim? Este que estava nos perseguindo e agora ele está aqui dando a paz do Senhor? E aí é algo que é impressionante, porque o evangelho de Deus é isso. Aí que você vê a verdadeira transformação, né? Aquela pessoa que outrora te apontava o dedo, Sim. amanhã pode estar junto com você no seu banco, cultuando com você e dando Sim. a paz do Senhor. E essa é a transformação. Mas o que a gente não pode ter como cristão é rejeitar. Sim. O problema é que a gente, pelo nosso próprio julgamento, Sim. a gente quer nós entender, este é merecedor e este não é do evangelho. Sendo que, na verdade, todos nós não merecíamos. É a graça dele que nos alcançou, né? É a graça, misericórdia dele. Então ninguém merece. Se eu tô aqui, é porque... Bati no microfone aqui. Não, Se eu tô aqui, é porque eu não mereço. Eu tenho certeza que eu não mereço. Então eu não quero ser... E aí, até entrando na parábola do filho pródigo, né, que me traz a memória. Sim. Quando o filho pródigo, né, volta, né, para casa, aquele que foi para longe... Tinha um filho que estava dentro de casa que, apesar de não ter ido para longe, ele também estava perdido. Sim. E ele não se alegrou por aquele filho que veio. Sim. E falou, não, esse não merece, esse é esbanjador. Mas, meu irmão, a obra de Deus é desse jeito. É dessa forma. É dessa forma. O Senhor deixa as 99 para buscar uma. Com certeza. Que está perdida. E aí que você vê que a misericórdia de Deus, a graça dele, né? Se fosse a gente, poderia ser falado, não, eu vou ficar com minhas 99 aqui, para que eu vou atrás de uma? Já tenho 99, mas não, ele pensa totalmente diferente. E aí que você vê o quão grande é a tua misericórdia para a nossa vida, né? Com certeza. E é aquela parábola da vinha do trabalhador, ele chama alguns no início, sabe, no início do dia e oferece um salário de uma diária.
Ele chega depois um pouco mais tarde, oferece um salário. Chega meio-dia e chega às 5 horas da tarde, aquele que trabalhou apenas 1 hora. Aí quando o mordomo me fala assim, presta contas, e aí chamou aquele que chegou por último, primeiro deu todo uma diária de salário. Sim. Aí os últimos costumaram chegar e falar assim, se ele que chegou agora e está recebendo toda a diária, imagine eu que cheguei aqui antes, que trabalhei muito antes. Sim. E aí quando ele chamou, opa, é a mesma coisa do que aquele que chegou agora, sim, mas a obra de Deus é isso, meu irmão. Talvez você está há algum tempo e vai chegar outros depois. E o nosso julgamento vai falar assim, não, eu mereço mais porque eu estou há mais tempo. Eu mereço mais porque eu sou mais zeloso. Eu mereço mais porque aquele praticou isso e aquilo outro. Mas o Senhor fala naquela parábola, ele fala assim, olha, você está achando ruim porque eu estou sendo bondoso. Então a gente às vezes acha ruim porque o Senhor é misericordioso com os nossos irmãos. Com nossos irmãos, né? A gente deveria ficar feliz, só que às vezes tem esse sentimento que isso é da natureza humana. A gente não quer ver os outros muito bem, assim, acima do nosso patamar, né? A gente sempre quer estar um passo à frente. Só que Jesus é totalmente diferente, né? Certeza. Tanto que ele se fez homem para habitar entre a gente. Então ele deixou a sua glória de Deus e se habitou entre a gente. Passou pelo que a gente passou, sentiu fome, frio, sede, passou por todas as tentações que você possa estar passando. Mas, mesmo assim, ele se manteve firme, né? Verdade. E ainda, não fugindo de Paulo, né? Sim. E Paulo tem uma transformação. Mas a transformação de Paulo, algo que a gente não se atenta, é que ele passou por um processo. Sim. Quando ele estava na igreja de Antioquia, ficou muitos anos lá, sem registro no livro de Atos. E aí, os estudiosos vão falar que passou ali mais ou menos 13 ou 14 anos, até que o Espírito Santo falou na igreja, separa para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho dado. 14 eu tenho preparado. 14 anos, desde a sua conversão, ele ficou ali congregando, sendo preparado para a obra que o Senhor tinha preparado para ele, que eram as viagens missionárias. E com muito disso, nós estamos aqui hoje no Brasil. Sim. Porque as atitudes dele, que hoje a gente tem esse privilégio, né? Ele entendeu o chamado. Sim. E passou por uma transformação de vida. Aí o homem que era chamado de perseguidor, ele passa de perseguido, passa a ser o perseguido, né? De perseguidor passa a ser o perseguido. Mas você imagina, você tem um Paulo, você está fugindo do Paulo, você vai para a igreja no domingo e ele está lá no banco, te dando a paz do Senhor. Tô de olho. Não, é impactante. E você vê a transformação de Deus, né? Só que tem algo bem interessante que eu quando eu tinha trago uma palavra referente a isso, que eu tinha colocado até um tópico, né? E eu falei assim no tópico, eu tinha escrevido, não espere que Jesus tenha que fazer algo grandioso para que você tenha a sua vida transformada. E aí eu trouxe esse exemplo, né? Porque Paulo ali teve uma experiência que não tem como negar, ele viu. Sim. Foi algo impactante ali. Só que às vezes o que acontece é que a gente às vezes espera que Jesus tem que fazer algo grandioso na nossa vida, tenha que aparecer, fazer o objeto voar, para a gente realmente se doar para a presença dele e buscar essa transformação. Só que, como o pastor disse, o Paulo ele teve a sua parte ruim do chamado, que ele sofreu, foi perseguido. Então, antes de você querer que Jesus tenha que fazer algo grandioso pela sua vida, assim como fez com Paulo, você está disposto a passar o que ele passou? E o que você acha das pessoas que ficam esperando que Jesus tenha que fazer algo grandioso para assim ela falar, agora vai ser o momento de eu ser transformado? Só que acho que a coisa grandiosa que Jesus já fez para nós foi ter entregado sua vida na cruz por nós. Você falou tudo. Você falou tudo. Tudo passa pela cruz. Sim. A cruz é o maior milagre que já existiu. A morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a maior obra de milagre que pode acontecer sobre a sua vida. E aí, quando a gente tenta olhar só para as coisas grandes, a gente não percebe quantas outras coisas grandiosas também, milagrosas também, que o Senhor tem feito em nossa vida, só que a gente não dá valor. Sabe o que me lembra? O povo de Israel peregrinando no deserto. Eles estavam na perspectiva de chegar à terra prometida.
Só que por muitas vezes ficava murmurando. Sim. Moisés, mas não vai chegar. Moisés, olha, está o mar está à nossa frente, vai nos matar. Moisés, não temos água, tantas coisas. Quantas vezes murmurando. Mas é um povo que todo dia caía maná do céu. De domingo a sexta, né? Ou seja, algo que já era espetacular. Para eles já estava como se fosse algo comum. Então eles estavam sempre querendo buscar algo mais, algo mais, algo mais. Não abria os olhos para tudo que o Senhor já tinha preparado. Sim. As roupas deles não envelheciam. E isso, aos olhos, às vezes não é nada, mas 40 anos e as roupas não envelheciam. No deserto, né? E o Senhor tem nos dado provisão. Todo dia, quanto o Senhor tem cuidado de tanta gente, mas só que a gente fala assim, mas ainda não alcancei isso, ainda não alcancei aquilo outro, e talvez não tenha alcançado porque ainda não é o propósito de Deus para a sua vida, ou porque ainda você não está preparado para chegar lá. Aquele povo ainda não estava preparado, mas todo dia o Senhor cuida. Aí entra a questão da ansiedade. Sim. O Senhor fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir. Buscai antes o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí ele fala assim, olha para o lírio dos campos, olha para os pássaros que não plantam. Sim. E aí você vai assim, o Senhor sempre cuida. E se você parar para pensar, o Senhor sempre cuida de nós. Só que a gente ainda sempre está na perspectiva de algo que está ainda muito além. Mas o Senhor cuida de nós. Sim. Mas o Senhor acredita também que é a questão da transformação de vida. Às vezes Jesus já está deixando tudo ali na porta para a pessoa, só que às vezes a distração também pode acontecer isso também, né? Pode acontecer. Porque no caso do povo lá no deserto, foi no tempo de Deus, mas às vezes Deus já está com a provisão ali. Só que ele está esperando a sua atitude. Foi o que eu disse. Às vezes você está esperando que ele tem que fazer algo grandioso, mas a provisão já está ali. Só que às vezes, neste mundo que a gente vive, né, é o que mais nos impede de ser transformados. É que nem a salvação, né? A salvação já foi feita. O banquete já foi partido, já está tudo lá. A salvação para todos aqueles que creem. Depende da gente. Isso. E depende de cada um, mas eu creio muito sobre isso. Sim. Amém. Então, Paulo, ele traz um ensinamento, né? Até falando aqui sobre a cruz, Paulo traz um ensinamento muito poderoso que queria trazer. A transformação de vida, ela passa pela uma vida sendo inclinada para o Espírito Santo. Paulo escreve lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, quando a gente está em Cristo, é onde há a verdadeira transformação. E Paulo é uma das pessoas que mais escreve sobre essa transformação, porque ele coloca sempre um conflito daquela velha criatura com a nova criatura. Sim. A velha criatura é aquela que está inclinada para as coisas da carne. Sim. Porque o que nos faz rejeitar a Deus é a nossa herança da nossa carne, que é a corrupção, daquilo que é ruim. Então, a nossa carne sempre vai pedir aquilo que não agrada a Deus. Sim. Mas quando somos transformados, passamos a ser, então, inclinados ao Espírito. Temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, é aí que passa a ser a transformação. Sabe qual foi a maior transformação? É que antes da cruz, por isso que eu falei que é a maior luta, éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. É forte falar isso, mas forte. É importante para que todos nós compreendamos. Sim. Antes da cruz, não é que apenas estávamos desligados, mas além de desligados, nós éramos inimigos. Sim, você falando assim, até me veio a memória, minha mãe sempre falava para mim, né? Fala assim, ó, contra o diabo e contra o humano, você tem Deus para te ajudar, mas contra Deus, quem pode contra ele? Então, é forte. Assim, imagina você ser inimigo de Deus, não tem pra onde você correr. Aquele texto lá, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você inverte. Se Deus é contra nós, quem pode ser? Quem que vai nos ajudar agora? Porque, na verdade, o Senhor não tem inimigo, né? Sim. O Senhor não tem inimigo, o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é o nosso inimigo, mas ele não é inimigo de Deus. Porque o Senhor é tudo, é o todo, é o todo-poderoso, não se faz inimigo contra Deus. O nosso maior inimigo é a nossa própria natureza humana, nós mesmos, né? pecaminosa.
que incline-se para as coisas do mal. E aí quando Paulo vai falar, né, que aquele que se inclina para a carne é carne. Aquele que se inclina para o espírito é espírito. Aí ele fala assim, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Logo, porque assim, se você tem um espírito, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sim. Se é certo que com ele padecemos, com ele seremos vivificados. Sim. Então, por isso nós podemos clamar Abba Pai. E aí é poderoso. A gente deixa, pela obra da cruz, a gente deixa de ser inimigo de Deus para ser filho. Para ser filho, né? Por adoção. Recebemos o espírito de adoção e podemos clamar Abba Pai. Então, o que é um filho adotado? Eu tenho só um filho, só Samuel, e você tem só a Helena. Não sei se você pensa ainda ter. Mas vamos supor que isso, hipoteticamente, que a Camila não nos escute, vocês adotem um filho. Sim. Vocês vão passar pelo processo e pela lei. Não foi gerado de você e da Camila, mas a partir do momento que você adota, você tem responsabilidade sobre ele. Ele passa a ter direito de filho, de herança, de provisão, de cuidado, de amor, educação, de educador. Você não foi gerado de você, mas você passa a ser, ela passa também a ser herdeiro. Sim. É a mesma forma. Nós não fomos gerados, éramos inimigos de Deus, mas pela obra do unigênito, porque até então era unigênito, ele passa a ser o primogênito de todos nós que vemos com ele. Então a transformação éramos inimigos e agora somos filhos e podemos clamar Abba Pai. Somos logo co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro significa herdeiro junto ou com. Então, co-herdeiros com Cristo significa que com Cristo reinaremos. Amém. E aí quem prega muito isso é o pastor que teve aqui, o pastor Tunai. Sim, o pastor Tunai falou sobre o reino de Deus. Um abraço para o pastor Tunai. Depois vocês vejam aí no Encontro Entre Amigos, a gente tem uma playlist no nosso canal do YouTube. E acompanha lá, a gente já entrevistou outros colegas, amigos. Isso aqui pra gente é um grande ensinamento. A gente aprende, esse quadro aqui é só para trazer conhecimento, coisas boas para você. Então, por isso que a gente pede tanto para você poder se inscrever no canal, poder compartilhar com os amigos, com a família, porque o que estamos passando aqui são coisas boas. Tá tudo baseado na Bíblia, a gente não vai falar nada aqui que está fora da Bíblia, e a gente é totalmente dependente aqui do Espírito Santo, até para guiar essa conversa. E referente à transformação de vida, eu lembro que o Senhor trouxe uma pregação um tempo atrás que tocou muito no meu coração, que o Senhor falou sobre os atos ordinários da vida, né? De você... Fala um pouquinho sobre isso, que eu acredito que isso é uma transformação de dia a dia. É dia a dia. Na vida da pessoa. É o texto, se não me engano, que você está falando, não faz muito tempo. O texto referência Paulo falando a Timóteo. Paulo de novo, hein? O cuidado que ele devia ter. Sim. Ao tomar ali misturado com água um pouco de vinho, porque ele tinha algumas enfermidades no seu estômago. E eu fiquei pensando, né, e meditando e falando com Deus, mas Paulo não foi um tão usado, que até mesmo tem relatos que o lenço dele curava, a sombra dele curava, sabe? Sim. Mas ainda assim, para aquela pessoa que ele amava muito, que era um discípulo dele, que pastoreou, né? Porque Timóteo pastoreou Éfeso, andava com Paulo, depois pastoreou Éfeso, mesmo ainda sendo muito jovem. Ele falou assim, todo dia toma ali um pouco de vinho misturado com água, tá? É até importante a gente falar que essa é uma questão de medicamento, né? Não é por irmão ficar tomando um vinhozinho, a gente tá falando de uso recreativo, né? Mas dentro da palavra, o que chamou a atenção, que o Espírito Santo falou, é o cuidado diário. Não, foi forte demais. Aqui o cuidado diário. Porque realmente, é como a gente estava falando aqui, a gente sempre espera por algo que vai impactar nossas vidas. A gente quer ir para a igreja e quer que toda vez levante-se alguém na congregação para revelar, para falar algo para nossas vidas, e você vai ser isso, vai ser abençoado, vou te dar um carro, vai ser... E toda vez vai ter um manifestar que você vai ver anjo na igreja, mas a nossa fé não está baseada nisso. Isso é apenas gatilhos mentais que o seu próprio corpo pede. É uma forma ali de você se sentir bem no ambiente. Com Só certeza. que na casa de Deus é diferente. Há o sobrenatural de Deus, o Senhor é o Deus que opera, se for por vontade dele, mas a gente não deve buscar isso, porque a obra já foi feita na cruz. Está aqui a palavra de Deus e está aqui tudo que precisamos. O que precisamos entender? É que
a nossa vida é transformada de fato é que quando a nossa vida é transformada no ordinário e não no extraordinário. É quando a gente entende que todo dia eu devo buscar a Deus, oração, palavra, leitura bíblica, louvor, devocional. E aí você vai começar a compreender que viver no ordinário de Deus, se o Senhor quiser fazer o extraordinário, Ele vai fazer. Mas é por vontade dele. Mas o ordinário demonstra uma verdadeira transformação. Essa é a verdadeira, né? É a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira transformação. Foi que nem eu comentei um dia atrás, que não basta só Deus transformar a sua vida. O que você vai fazer agora com essa oportunidade, com essa transformação? Porque você viver da mesma maneira, pode ser que você não esteja mais praticando aquilo que você praticava. Mas também você está ali no meio fio. Tá bom, não estou fazendo mais aquilo. E às vezes você acha que isso só é o suficiente, mas não é, né? A gente tem que buscar. Tem que buscar. E quando não tiver vontade, tem que persistir. Ah, não estou com vontade de ir para a igreja. É ser vontade mesmo. Estou com sono para ler a Bíblia. Leia mesmo assim. Busca o Senhor no seu ordinário. No seu ordinário. E aí, nessa mensagem, eu acredito que eu tenha falado daquela mulher que também é conhecida do fluxo de sangue. Sim. Que ela sofria 12 anos com fluxo de sangue. Só que, a primeiro momento, ela foi guiada pelo sentimento. Porque ela foi ao intuito de tocar na orla de Jesus. Ela não poderia nem estar ali, mas ela vai ao encontro de tocar na orla de Jesus. Ela toca na orla de Jesus e a palavra vai falar que ela sentiu no seu corpo secar. Sim. Mas a palavra fala, ela sentiu. E ela está saindo de fininho. Aí Jesus, ela fala, opa, quem me tocou porque de mim saiu virtude. E constrangeu. Sim. É como se tivesse falado assim, você só quer buscar aquilo que te satisfaz, a bênção, e não quer compromisso. Ou seja, comigo. Se Jesus não fala nada, para ela já estava de bom tamanho. Ela queria a bênção. Queria o emocional ali. Ela queria o emocional, né? Na teoria, a bênção, porque ela achava que tinha conquistado, e indo embora. Muita gente quer vir. Eu estou buscando por isso, estou fazendo campanha por isso, por emprego, por porta de emprego, por prosperidade, por carro, por casa. Alcança alguma situação de confortabilidade da vida e não quer compromisso. Não quer mais compromisso. Com Jesus. E essa não é transformação. Não é. Não é transformação. E aí, quem me tocou? E aí, diante de toda a multidão, ela teve que falar tudo o que aconteceu. E aí o Senhor fala uma coisa. Vá e ser curada deste mal. Então, no primeiro momento, ela não tinha sido curada ainda. Ela tinha tido um sentimento. Um sentimento. Um sentimento. Sentiu no corpo. Por isso você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, até ambientes que você pode frequentar, que às vezes você pode achar que ali tá a presença de Deus, mas não tá. É o seu emocional agindo, sendo mais forte, e Jesus tá ali só de canto falando, eu não tô aí não. Eu não tô nisso não. Não podemos ser guiados por sentimentos. A verdadeira transformação não é sentimental. Quanta gente a gente conhece, né, acaba sempre se derramando em alguma situação, em algum culto, em algum congresso, em alguma conferência, mas custa até realmente ter uma transformação de vida. E aí, falando em transformação de vida, historicamente a gente tem a figura de John Wesley. Aí eu tô assistindo o canal aqui, pessoal. Quem falou sobre ele foi o evangelista Marcos também. Sim, ele comentou sobre isso. O John Wesley tem algo que é muito importante sobre a vida dele, que ele era adepto dessa questão de uma vida ordinária para a glória de Deus. Porque de toda a obra que o Senhor usou para fazer ele sair a cavalo pregando, né? Tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos, por um tempo, ele tinha uma preocupação diariamente por eu preciso separar um tempo para leitura, para oração e para exercitar meu corpo também. Sim. Então ele tinha uma prioridade, né? É uma prioridade. Ele tinha lá um equipamento que ele fez que virava uma escrivania e também virava um equipamento de exercício. E tá lá na casa dele até hoje, que virou um museu. Isso, virou um museu. E aí, até o evangelista falou aqui que a partir dele instituiu-se a cultura de escola dominical. Sim, o Marcos. Foi o último encontro entre amigos. Então, corre lá. Vai lá e veja. Soltou ontem. Beleza? E, inclusive, você vê assim, só pela transformação de vida de um homem, instituiu-se uma cultura de ensino da palavra de Deus. Faz de uma atitude, né? Atitude assim como também foi com Paulo também, né? Assim como foi com Paulo. Assim como foi com Paulo. E quanta gente ele alcançou. E aí, tem uma outra história também, que havia, né, dentro desse museu,
um grupo de estudantes, seminaristas, foram visitar e na casa dele tem 2 marcas no chão. E aí o professor falou, essa aqui são de tanto John Wesley ajoelhar para orar todo dia. É forte. Olha só, tem mais coisa ordinária que isso, você passa por transformação de vida, todo dia ele orava ao ponto de ficar as marcas no chão do seu joelho. E às vezes a gente tem uma dificuldade para ficar 5 minutos orando, já parece que é 1 hora, né? Pois é, então, mas é a dificuldade, mas temos que ir contra a dificuldade. Tem que ir contra a dificuldade. O inimigo não vai querer que você faça isso, né? Ele vai, quando você pensar em querer orar, ele vai usar alguma forma ali, algum artifício ali para tentar te distrair. Só que é a hora de você ser forte e falar, não, se eu quero ter essa transformação. E outra coisa, transformação de vida não acontece só uma única vez. É diariamente, né? Diariamente. Ninguém aqui vai ser transformado de vida para falar, pronto, agora eu sou 100% santo, não preciso fazer mais nada. Não, é diariamente. Você vai ser transformado numa área, no outro dia você vai ser transformado em outra área, e isso vai fazer um conjunto para cada vez mais você ser uma pessoa melhor na presença de Deus, né? Com certeza. E aí, só para finalizar essa história, né? É uma história bem conhecida. Nessa excursão, havia um estudante, quando eles voltaram para o ônibus, faltava um. E aí o professor, quem está faltando? Voltou lá, tinha um estudante ajoelhado nas mesmas marcas, orando, faz de novo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí esse estudante era o Billy Graham. Nossa. Olha pra você ver. A atitude de outro homem de peso também, né? A atitude de um homem, você vê que foi referência para a vida de outros. E a gente não sabe onde a semente que a gente joga. Sim. Uma mãe não sabe o quão poderoso é todo dia ela ajoelha ali aos pés da cama orando pelo filho. Porque tantos testemunhos que eu conheço, o filho vem para Cristo e quando ele vem para Cristo, ele traz também com ele uma série de frutos. Sim. E aí o cristão fala assim, meu Deus, eu nunca ganhei alguém para Cristo, todo dia tenho uma vida devocional ali, mas a pessoa só lá na glória vai ver todos os frutos. Sim. Se apenas pelas nossas atitudes... A gente não tem uma noção, não tem como ter noção. Não temos. Então, assim, viva uma vida devocional com Deus. Uma vida de santidade. Salmos 23 vai falar que o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Isso quer dizer que nada mais me faz falta, porque entendemos que o Senhor é o nosso pastor. Sim. E lá na frente ele vai falar, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Então, no primeiro momento, o pastor ele toma pelos braços, cuida, cura, porque é o primeiro momento, a gente precisa ser cuidado. Amém. A gente precisa ser curado. A gente precisa ser cicatrizado das feridas. O pastor vai colocar azeite em nossas cabeças. Mas a partir do momento que a gente se recupera, o pastor vai fazer a gente andar segundo as veredas de justiça, segundo o caminho de justiça e sendo guiado pelo seu cajado. Então, uma transformação de vida é entender que há um processo de acolhimento, de cura, mas a partir do momento você precisa caminhar segundo a vontade de Deus, um caminho de justiça, um caminho de santidade. Você tem que caminhar. Não espere que Jesus tenha que fazer tudo por você. Então, essa transformação também depende de você. Depende da sua vontade, da sua sede, do quanto você quer ser usado por Ele, ser transformado. E a sua transformação de vida vai ser um testemunho, um exemplo para outra pessoa. Com certeza. Então, faça com vontade mesmo, com interesse mesmo, pela obra do Senhor. E já estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais. Eu queria que o pastor deixasse um conselho para a pessoa que está querendo ter essa transformação de vida. Sabemos que tem pessoas que passam por situações difíceis. Pessoas que às vezes têm vícios na droga, na bebida, na prostituição, em jogos de azar. São situações difíceis que a pessoa fala, pô, eu tento e eu nunca consigo. Deus não está vendo a minha situação. Se o senhor pudesse dar um conselho para essa pessoa, qual seria esse conselho? O que eu primeiro tenho que falar para você é que eu não tenho o poder de transformar a sua vida. O pastor não tem o poder de transformar a sua vida. A igreja também não tem o poder de transformar a sua vida. Seja quem for, não tem o poder. Quem tem o poder de transformar a sua vida é a palavra. E quem vai colocar isso no seu coração é o Espírito Santo. Eu quero me libertar. Há um caminho.
Viver de acordo com o que a palavra diz. A transformação, a libertação vai ser através da palavra. Eu lembrei da passagem onde Jesus trazem para Jesus aquela mulher que foi pega em adultério. Sim. E que vivia no pecado. Realmente. E que, de fato, na lei, eles poderiam apedrejá-la. Mas não somente ela, também a pessoa que estava com ela, mas só trouxeram ela. Mas Jesus, ele pede para que cada um que estivesse ali no ambiente olhasse para dentro de si mesmo. Quem poderia apedrejar naquele ambiente? O próprio Senhor Jesus poderia. Mas Jesus fala assim, onde estão seus acusadores? A mulher não sabe como responder, eu também não vos condeno. Vá e não peques mais. Glória a Deus. Não importa, meu irmão, o que você fez até aqui. Eu te falo, tem uma saída. Ah, mas eu não sou merecedor. Já falamos aqui. Ninguém de nós somos merecedores. Mas há uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. Venha como você está. E eu não estou te convidando para fazer parte da minha igreja, da nossa igreja. Eu não estou te convidando para você fazer parte de uma religião. Eu estou te convidando a você procurar aquele que pode te salvar. E somente aquele que pode te salvar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, eu ainda tenho vícios. Eu vou largar primeiro esses vícios para depois seguir a Cristo. Não funciona desse jeito. Você não vai conseguir. E aí, meu irmão Luiz, quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 homens, né? Com ele, pagando pelos seus crimes. Eles mereciam estar ali, eles estavam pagando pelos crimes deles. E, a primeiro momento, os dois falam contra Jesus, né? Mas um se toca e fala assim, não fala assim com ele não. Senhor, lembra de mim quando eu estiver no paraíso. Olha só que momento. Ele teve uma vida toda que talvez fosse condenável, como era. Mas naquele momento ele reconheceu que aquele era o Salvador. Estava testemunhando a maior obra da toda a história. E ele foi salvo, porque o Senhor Jesus falou, em verdade, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas eram 2. E apenas um reconheceu. Então, a obra do Senhor está disposta. O sacrifício do Senhor está disposto para todos aqueles que creem na sua obra e querem sentar à mesa, quer comer da sua carne e beber do seu sangue, quer comer do pão e beber do vinho, que simboliza a ceia, né? Que simboliza a comunhão e a paz que temos com Deus através do sacrifício, e pregamos o sacrifício para todo mundo e anunciamos através disso que ele vai voltar. Sim. Mas foi para que todos possam ver que todos, a partir do momento que reconhecem os seus pecados, têm uma segunda oportunidade. Mas também teve aquele que também rejeitou. Meu irmão, o Senhor coloca sobre você a vida e a morte, mas ele fala, escolhe, pois, tua vida. O sacrifício ele já foi feito, mas ele te convida a uma transformação de vida. Ah, mas o que vão falar de mim? Ah, mas eu praticava isso e aquilo outro. Eu vivo essa vida, eu tenho esse trabalho, eu tenho esse emprego. Não importa. O Senhor está te convidando. E não é o meu chamado, não é a minha mensagem. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, mas o que vão falar de mim? O que o Senhor tem para você não é neste mundo. Não é apenas para este mundo. O que o Senhor tem para você é estar junto com Ele para toda a eternidade. Em João capítulo 14 fala, não se turbe o vosso coração, creias em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Olha a transformação. Isso é a maior transformação. Estaremos com Ele, onde o Senhor estiver. Por quê? Porque deixamos de ser inimigos de Deus, para ser filho pelo sacrifício de Jesus. E essa é o mistério da salvação. Ninguém merece, meu irmão. Que palavra, hein? Que conselho. Se eu fosse você, eu gravava, anotava aí alguns insights aqui desse bate-papo. E Jesus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Eu estava essa semana meditando sobre a história de Ló. E Ló, ele acabou se aproximando ali de Sodoma e Gomorra.
E ele estava numa situação, numa área que era pecado. Pessoas eram muito pecadoras. E quando Deus ali manda aqueles 2 homens, os anjos, para retirar Ló daquela situação, a mulher dele também foi junto com ele, só que ela olhou para trás. O que eu trago de ensinamento? Jesus está te dando a oportunidade de você sair da situação que você está. Só que se você for sair mesmo, saia para valer. Não olhe para trás. Porque pode ser que você saia da situação, volte, a misericórdia de Deus te alcance, depois você volta para Deus, mas pode ser que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, mas aquele foi o último olhar da vida dela. Então, não perca tempo. Se você quer a transformação de Deus, busque ela o mais rápido possível. E, pastor, o pessoal que quer conhecer mais do senhor, suas redes sociais, o senhor lembra aqui de cor? Eu não falei com ele. Geralmente, alguns dos nossos convidados acabam esquecendo, eu também acabo esquecendo. Mas se o senhor tiver o Instagram, o Facebook, Amém. A gente vai deixar aqui, caso ele não lembre, mas se o senhor lembrar... Não, eu posso falar. Pode falar? Eu tenho uma rede social, não é uma rede social que eu mexo muito, tá lá algumas coisas, mas é Cândido.Ricardo, não sei. Eu vou pôr aqui. É no Instagram? Cândido.Ricardo.Garcia. Tá. Eu também posso divulgar um? Pode divulgar. Eu quero divulgar, eu integro um movimento chamado Perene Movement. E a gente tem legal, muito legal. Tem um Instagram que chama @Perene Movement, se você quiser a gente vai deixar aqui também. Também o Instagram da nossa igreja, deixa aqui também. Eu vou deixar aqui tudo aqui. E também um que é voltado a conteúdos de ensino e estudo teológico, que é Reverso School. Reverso Lifestyle School. Legal. Deixa aqui também. Também a gente lá muito do conteúdo que a gente posta lá, não somente eu, mas também uma equipe que também trabalha comigo. A gente tem esse Instagram de ensino lá também, da Palavra de Deus. Legal. A gente vai deixar tudo aqui, os links. E é isso. Foi um papo maravilhoso. Eu aprendi bastante. Acredito que você também aprendeu. E estamos finalizando aqui. E lembre-se, para ter uma manhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.